agora, Economia. Este espaço tem o apoio de Alexandre e Diego Martelinho e também de Apter. E em nossos estúdios, os nossos parceiros responsáveis pela Apter. É isso, Francisco? É isso. A gente vem sempre com o Márcio Martins, está sempre aqui. Ele já tem cadeira cativa. Já é de casa. Né? E ele hoje está trazendo o Carlos Steffen, que é sócio-diretor da Apter. E a gente estava discutindo o que esclarecer, tirar dúvidas do nosso ouvinte, do internauta. Em relação àquilo que o novo governo pode estar discutindo, que é, em tese, reforma tributária e âncora fiscal, né? Eu vou pedir para o Márcio abrir essa conversa. Quais são as expectativas do novo governo e as questões tributárias? Tá bom. Primeiramente, aí um bom dia a todos, né? Primeiro, entrevista nossa aqui em 2023, que seja um ano excepcional para todo mundo aí. Vai ser. E não será a última, né? Entrevista, a gente está sempre buscando alternativas. Vamos, né? É a primeira aqui de muitas aqui a gente espera aqui ao longo do ano. Bom, bom dia, Kiko, Rosana, né? Bom dia, Márcio. Bom, temos um novo cenário, né? Um novo governo. Nós somos aí, hoje é dia 17. 17, né? 17. São 17 dias aí de novo governo, e na área tributária já muita coisa já acontecendo. Você sabe que o próprio Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e secretário da Indústria, Comércio e Serviços, ele estava criticando o IPI, né? Que me parece que nessa reforma o que se espera é que o imposto sobre produtos industrializados deixe de existir, ou alguma outra coisa vai ter, porque é perda de arrecadação, mas alguma coisa deve ser feita nesse bolo, né? Tem assim, vamos lá. O IPI é um ingrediente, né, dentro de uma reforma tributária mais ampla, né? Então, de bate-pronto, o governo já editou duas medidas provisórias, três medidas provisórias. Na nossa visão, são medidas provisórias que aumentam a carga tributária do contribuinte. Estamos olhando aqui a pessoa jurídica, né, a empresa, né? Ela vai ter aí uma carga tributária majorada. Obviamente, a gente precisa ver esse fator político, né? Porque quando vem via MP, medida provisória, é o executivo editando. Então, a equipe econômica hoje, né? Composta aí pelo Haddad e pelo time dele. O Bernardo Api também, que é especialista na questão, já tem uma reforma pronta. Isso, tem uma reforma aí já discutida bastante, talvez seja aí um ponto aí que o governo vai tentar levar para frente, né? Mas assim, acho que um ponto importante, quando vem via MP, quando a gente fala em tributação e aumento de tributo, tem que ser via lei. Então, mesmo a MP tendo uma força de lei, ela tem que ser aprovada. Tem que ser votada em 30 dias, né? Tem acho que é 60, podendo prorrogar por mais 60. Tem um prazo aí, um pouco maior. Mas vamos ver como que isso vai se comportar no legislativo. O legislativo tem que aprovar. Então, saber se tem maioria para isso, se vai ser por medida constitucional ou não, se é só lei ordinária, saber como é que ele vai. Tem os fóruns qualificados. Eu acho que ele vai ter que ter o qualificado. Vamos falar assim, a fotografia hoje aumenta o tributo. Isso vai passar no Congresso? Aí vamos ter que. Teve um decreto, né, que ele foi. Aí seria só o executivo, que o Bolsonaro foi um dos últimos decretos dele, que ele diminuiu o PIS e COFINS sobre receita financeira, e o Lula, na primeira canetada dele, revogou. Mas provavelmente o Bolsonaro também fez para ganhar a eleição, né? Tem uma herança aí. Foi no último dia 31 de dezembro. Então, já tinha ido. É para complicar a vida do outro que tá. Pode ser. Aí, o pacote de bondades. Mas tem bastante coisa. Muito bem, olha, estamos com o Carlos Steffen, que também é sócio-diretor da Apter, né? E a gente tem a tabela do imposto de renda pessoa física, né? Uma maior atualização da faixa de R dos trabalhadores desde o Plano Real. Mais de 16 milhões de assalariados ficarão isentos. A reforma beneficia mais de 30 milhões de contribuintes com redução de imposto. Como é que você entende essa medida? Qual é o objetivo dela, Carlos? Kiko, bom dia a todos os ouvintes. De fato, é uma medida aguardada com anseio por toda a população. Quando a gente olha a última vez que a tabela de imposto de renda ela foi atualizada, isso foi em 2008, se eu não estou enganado aqui. Então, nós temos aí... Não, desculpe, desde 2015 a tabela não é atualizada. Mas é bastante, né? Há muito tempo.
Quando você olha hoje, o salário mínimo foi aprovado aí pelo Congresso em R$ 1.320. Então, aquele trabalhador que ganha um salário mínimo e meio começa a pagar imposto de renda. A gente estava até discutindo antes, né? Que antigamente, né, muitos trabalhadores falavam assim, poxa, na hora que eu começar a pagar imposto de renda, eu vou estar, né, melhor em termos salariais, né? E hoje isso não é uma realidade, né? Em 2015, quando o salário mínimo era R$ 788, você tinha que ganhar 2,5 salários para começar a pagar sair da imposto isenção, de renda. né? Exatamente. O que não aconteceu. Então, agora o aumento é de 31%, né? Exato. Então, à medida em que você começa a evoluir nesse quesito, você vai começando a dar um tratamento mais de regressividade, que é trazer o imposto, né, pago pelo mais pobre sendo pago pelo mais rico. Então, tudo isso envolve reforma tributária. Mas, que eu acabei de ver agora pela manhã, que a Simone Tebet soltou ontem, dizendo que não há espaço ainda para essa mudança enquanto não se acertar o rombo fiscal, enquanto não se acertar a regra fiscal, da âncora fiscal. O que é âncora, que todo mundo fala? Eu queria que você tentasse explicar isso de uma maneira didática para o ouvinte que não é dessa área entender. Basicamente, né, a ideia de âncora fiscal é o que todo mundo, né, toda dona de casa, né, todo trabalhador tem, que é o orçamento. Tá. Então, a ideia aqui é que você não extrapole sempre o orçamento que lhe é posto durante o ano. E a gente já sabe aqui que começamos aí com um furo aí do orçamento, e aí via emenda constitucional. É engraçado, né, Kiko, aqui nesse país é mais fácil você emendar a Constituição do que você acertar o estatuto do seu condomínio, né? Você consegue ajustar mais rápido a Constituição do que o próprio condomínio. Então, o que o governo quer, de fato, é ter essa liberdade para poder gerir melhor os recursos, né? Para que ele não inflinja em nenhuma quebra aí, ou irresponsabilidade. Agora, você fiscal. acredita que já algumas medidas estão sendo tomadas e que elas já caminham para uma reforma tributária, como é o caso da maior redução já feita na alíquota de imposto de cobrado das empresas do país, né? Com imposto menor, sobram custos, recursos para investir e gerar mais emprego. O que você acha deste capítulo que nós estamos falando? A gente vem debatendo reforma tributária há décadas nesse país, né? Eu diria que a gente nunca parou de debater reforma tributária. Nós temos duas propostas importantes e que já tiveram o seu debate bastante ampliado, tanto no Senado, que é o caso da PEC 110, quanto na Câmara, que é o caso da PEC 45. Uma, né, você bem mencionou, foi pelo Bernardo Api, ele é o pai ali junto com outros economistas da PEC 45. E está na equipe econômica atual. E Fernando Haddad. Exatamente. E muitas das pessoas que participaram no processo de criação da PEC 45 também tiveram ali como assessores especiais durante o governo Bolsonaro ao ministro Paulo Guedes. O fato é que só não houve tempo ou condições de colocá-la para votar, porque é um ano eleitoral. E quando você coloca e mexe com o imposto, você vai agradar a parte ou a desagradar todo mundo. As coisas ficam bastante complicadas nesse sentido. Ambas as propostas, né, elas visam trazer uma certa neutralidade em termos de ajuste de carga tributária. Se isso ocorrerá ou não, nós temos que ver os textos que serão aprovados. Mas o espírito aí de ambas as reformas é trazer uma neutralidade que você consiga melhorar a arrecadação entre os estados, né? O que vocês, eu vou fazer essa pergunta também ao Márcio, os dois podem responder a mesma pergunta, né? O que vocês estão sentindo do mercado nesse instante? O que a gente pode esperar dessa reforma? Quais são os itens que ela inclusive ela já está no Senado, né? Quais são os itens importantes dessa reforma que a gente poderia lembrar aqui e comentar com os nossos? Carlos, antes de entrar um pouquinho na reforma, deixa eu só dar um passo antes. Por favor. Porque é o que está acontecendo agora, né? A reforma ainda é o que pode vir a acontecer. Tem que acontecer até o 6º mês, né? O Haddad falou que o primeiro semestre aqui ele vai caminhar com a reforma tributária. Mas o que de concreto nós temos hoje? Só para a gente ter, o que nós temos de concreto e o que a gente avança ou não numa reforma, né? Que é uma expectativa, que é a reforma tributária. O que nós temos de concreto? Que é o próprio Ministério da Economia editou aqui contexto fiscal e medidas de ajuste. Então ali assim, isso foi para o mercado, né? O Brasil começa com um déficit
primário de 230 bilhões aproximadamente. Que é o que ele anunciou que quer reduzir esse ano, né? Isso. Ao entorno de 200 bilhões. Então ele parte de um saldo negativo, né? De 230 e pelo plano do governo chega no final do ano com um saldo positivo de 11 bi. Vamos orar, né? Então, mas o que é aí que tá. Como que faz essa, né, sair de 230 negativo e chegar em 11 positivo? Ajustar as contas do governo, né? Cortar, vamos lá. gastar bem. Ó, vou resumir aqui, são 160 bi em aumento de tributo e 50 bi em corte de gasto. Eficiência do gasto, né? Eficiência da máquina. É muito pouco, né? Perto dos 100. Você tá falando assim, ó, vou aumentar. Tô resumindo aqui, tá? Não, mas assim a população entende. 160 bi, no final do dia, aumenta a carga tributária. Ou tirar a isenção do óleo diesel, não vai tirar, que vai voltar. Mas que tá na prova. volta O PIS e COFINS da gasolina, mudança na tributação do PIS e COFINS, mudança na forma de discutir algumas disputas judiciais e administrativas, que aí entrar aqui no detalhe não é o caso, mas no resumo da ópera nós estamos falando assim, ó, 160 bi eu vou aumentar de tributo e vou economizar, reduzir gasto em 50 bi. Então essa é a realidade. Reforma tributária, a gente tem que discutir, tem que entender, a gente vai, estamos aqui para isso também, para conversar, mas de prático hoje é isso, ó, isso afeta o que as empresas? A partir de hoje, não vai acontecer, não, já está acontecendo. Então, é algo que a gente sempre, né, coloca, o Brasil, em termos tributários, o que a gente conversa agora pela manhã, talvez à tarde... Já mudou. Ontem eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, pô, Márcio, né, ainda a consultoria ainda tem um tempo, né, eu aqui, no operacional das empresas, as coisas mudam muito rápido. Imagina ICMS no começo do ano, mudou em quase todos os estados. Olha a dificuldade operacional. Redução, né? Tudo redução. Agora isso volta ao normal, né? Muita coisa está subindo, né? Muita coisa foi feita no governo anterior e ficou uma herança nesse sentido de desoneração de combustíveis, essas coisas todas que fizeram fabricar uma inflação maquiada. Mas assim, a questão do combustível é um negócio muito pontual, específico e afeta ali 15 bilhões, eu daria no caso da gasolina. Agora, quando você vem com entrando aqui numa questão de mudança do PIS e COFINS, de como eu tomo crédito PIS e COFINS, isso afeta muitas empresas. Isso fica nas entrelinhas, né? Quem eu vou falar, a população em geral vai ter um aperto lá no final do dia do preço, mas de onde está vindo isso aí? Uma mudança da regra tributária. E aí, para o empresário, o que a gente fala, também não, né? Não é como fala, o abismo, né? Sempre tem que olhar para a questão do planejamento tributário. Sempre tem algo a fazer no Brasil. Com certeza. Então, assim, de bate pronto, falar assim, ó, isso saiu ontem, tá? Foi ontem ou no final de semana, eu tive acesso ontem, é uma apresentação onde o governo vem falar quais são as medidas de recuperação fiscal, onde ele demonstra que ele vai sair de um déficit de 230 bi para um superávit. Vai imposto, de 11 não bi. tem a dúvida. Tributo vai colocar. Agora eu ia perguntar ao Carlos Stefano o seguinte: tributação de lucros e dividendos distribuídos. Como é que está essa relação? Como é que se trata este tema? Que alíquota nós vamos, ter convivência esse ano? Por enquanto, Kiko, nada se alterou em termos de tributação de dividendo, né? Então, eu estou pedindo uma mágica sua, uma lâmpada, mãe de fiquem tranquilos que ainda... E só um ponto, que esse 160 bi de aumento de tributo não é sobre o dividendos e nem uma questão de renda, né? Não, são as medidas que estão sendo tomadas em prática agora. Porque se isso mudar, né, Carlos, é pro ano que vem. Mas é um ponto importante aí, né, para discutir. Pro ano de 2023, aí nada se alterou ainda em relação à tributação de dividendos. Mas, de fato, é um tema em pauta. Vai ser encarado, né? Está pendente há muito tempo, com lobby de muita gente rica aí nessa história. É um tema sensível. Né, Kiko, né? A gente tem, né, diversas visões em relação à tributação de dividendos. O fato é que o Brasil é um dos países que não se tributa dividendos, um dos
poucos países que não se tributam. Quer dizer, ele dividendos. cobra do pobre, mas do rico, que são os dividendos, a distribuição de lucros, essas coisas todas. Quando você elas olha, não são tributadas. Né? na verdade, isso é uma visão. Depende do seu ponto de vista. Tá. Por que eu quero dizer? Porque por mais que você não tribute o dividendo do sócio ou do acionista, você tem uma carga tributária na empresa muito alta. Ou seja, o que a gente discute aqui quando fala de tributação de dividendo é como repartir esse bolo. Né? Então, quando você olha países, né, como os Estados Unidos ou Europa, você tem uma tributação menor sobre o imposto de renda da pessoa jurídica. Entretanto, você tem uma contrapartida aqui que há um pagamento, né, há uma tributação do dividendo recebido pelo acionista, pelo sócio, pela pessoa física que tem investimento naquela sociedade. Então, quando você olha a carga, de fato, não se muda muito, combinada, alíquotas nominais. Aqui a gente paga 34%, a maioria dos países paga entre 37% e 40%, quando você olha isso combinado. Nossa. Então, o que a gente está dizendo aqui é de uma adequação. Não, tiro daqui e pego lá. E aí, acho que só um ponto importante, né? O Brasil é um dos poucos países que faz isso. E por que todo mundo faz? E por que a gente está sofrendo uma pressão cada vez maior para se fazer? Porque existem aqui condições para que a gente tente ingressar na OCDE, com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil tem uma série de vantagens em se adentrar dentro da OCDE, e um dos pré-requisitos é, olha, você precisa equalizar a tributação de dividendos do seu país diferente dos países membros. Então aqui é uma questão de fato não só única e exclusivamente de arrecadação, mas também de adequação a regras internacionais, né? Isso afeta diretamente a maioria da população? Sim, né? Porque você acaba tendo um incremento de carga tributária de fato, né? Porém, né, outros países do mundo também possuem planejamentos para que você consiga equalizar, melhorar ou mitigar um aumento de carga tributária a ser realizado. E lógico que aqui a gente precisa aguardar qualquer mudança para que a gente possa avaliar o cenário. Né? Tem muita incerteza, né? Me parece que ele vai para um determinado caminho, mas só parece, né? De repente, à tarde você acha que vai de um jeito, à noite vai de outro, até que isso se estabeleça. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial e nós voltamos com o Márcio e com você. Nós temos mais questões aí que eu acho que são importantes para o ouvinte da Jovem Pan. Café Celso, produtos da Padaria Real. Daqui a pouco a gente volta. Respeito ao cliente e compromisso com a cidade. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão Jovem Pan. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android.
Matielli Materiais para Construção. Tudo para sua obra do alicerce ao acabamento. Blocos cerâmicos, lajes pré e postes padrão com fabricação própria. Matielli vende mais porque fabrica. Tudo em 3 vezes sem juros. Mega promoção de blocos cerâmicos, estrutural e vedações com preços imbatíveis. Confira. Informações ligue 32195539 ou acesse matielli.com. 91,1 Jovem Pan. A gente vai te ajudar se tá falhando ou indo rápido na hora H. Instituto Homem.com.br. Instituto Homem. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800 910 1111. Doutor Flávio Machado, 196137. Para você que busca evolução, está na hora de mais um grande passo. Evolution Muraro. Plantas de 3 dormitórios, com suíte, varanda gourmet e uma localização realmente privilegiada. A 150 metros da pista de caminhada do Campolim. Lazer exclusivo com arena beach tênis e futevôlei, piscina com raia, quadra de tênis e muito mais. As obras estão aceleradas. Venha conhecer o decorado na rua João Wagner Way, número 1269, ou acesse magnoconstrutora.com.br. A Magno é de casa. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h47. Eu repito, 8h47. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e isso faz diferença. E Pré-Modiza Pré-Moldados. Muito bem, eu continuo falando com os meus colaboradores aqui da Apter. E a gente está falando sobre imposto, sobre mudança de tributo. Olha, nós temos aqui um tema que é importante, é mudança na tributação sobre investimentos. O que seria isso, Carlos? Ou Márcio? Bom, acho que a grande questão aqui sobre está muito relacionada aí à questão da possibilidade, né, de tributar dividendos. Acho que esse é o ponto, porque vou imaginar. Mas você tem noção, como alguém profissional da área, que vai cobrar sobre dividendos. Tá muitos anos essa discussão tá sendo discutida e nunca passa, né? Mas eu acho que agora chegou a um limite. Você acredita que não vamos ainda ter tributação sobre dividendos? Eu acho que assim, vamos falar um pouco aqui de reforma tributária, né? Você tem uma reforma tributária mais ampla, que aí vai um exemplo seria uma unificação, né? Do tributo, olhando mais, vamos lá, quando a gente fala de tributário, você tem de tributo, você tem o tributo sobre a renda, perfeito, que é, né, imposto de renda, tanto na pessoa física, que é o desconto lá do salário, e na pessoa jurídica, a empresa paga imposto de renda sobre o lucro e dividendos, aí está nesse contexto de tributo sobre a renda. E você tem o tributo sobre o consumo, que é o quê? Verdade, ICMS da vida. ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS. Paga não sei quantas vezes, né? A gente paga muito tributo. Né? Paga muito. Então, é difícil e não tem um serviço bem prestado na maioria das vezes, né? Do dinheiro arrecadado nem sempre é utilizado de maneira adequada. Nós estávamos até conversando um pouco antes aqui, né? A questão de tributar dividendos, o mundo inteiro tributa dividendos, o Brasil, né? Um dos únicos países que não tributa, é uma condição de entrar no OCDE, isso pode trazer uma vantagem competitiva econômica para o Brasil e tal. Mas quando você fala que você vai tributar dividendos, né, junto com o que a empresa já está pagando. A maioria dos deputados tem empresa, tem dividendos. Não, tem isso também, né? Então, mas acho que o ponto você aumentar a carga tributária e não ver esse retorno para a sociedade. É verdade. Então, é o que você está falando, né? Saúde, educação, segurança. Tudo, segurança mesmo. Então, você fala assim, lá fora, você tem, né, cara, até 40% de tributação sobre os dividendos. Mas só que você tem um retorno, né? Você tem toda essa questão do governo, né? Trazendo o benefício para a sociedade, tá? Agora, então quando a gente fala aí de investimento, a questão é o tributo sobre a renda, né? Então, que é sobre o lucro, né? O impacto se tributar dividendos vai ter um aumento de carga tributária, pelo menos é o que estava na proposta que foi levado pelo governo do Bolsonaro. Não passou, mas o governo atual também tem essa visão que tem que tributar dividendos, mas isso vai trazer
uma carga em tese, pelo que estava na proposta anterior, se é o que for colocado na mesa, vai ter assim um aumento de carga tributária sobre o investimento. O próprio Haddad comentou ontem em Davos, né? Eu quero primeiro neutralidade, âncora fiscal, e depois eu quero regressividade. De novo, né? Traduz pra gente. Regressividades, né? O mais pobre pagando menos e o mais rico pagando mais. Né? Regredindo a questão de tributos. Então, é uma orientação, André. Até quanto isso é um discurso político ou não, nós veremos aí brevemente. O que a gente estava discutindo, né? Esse é um assunto bem polêmico e mexe no bolso de todo mundo. É verdade. O que a gente sempre vê no Brasil em especial os diretores da Apter, né? Vão ter os dividendos, vão pagar muito imposto. Mas veja, quem é profissional liberal ou tem uma empresa de prestação de serviço, isso vai aumentar a carga tributária e não é pouco, é bastante, né? Diferente de uma empresa SA de capital aberto, para a empresa vai até ser benéfico. Para o acionista, mas é um acionista pulverizado. Agora, se você é um proprietário, como de fato nós temos um negócio individual ou poucas pessoas, isso traz um impacto no negócio muito grande. Se a gente não conseguir, né, de alguma forma isso aí se ajustar em termos de honorários, você tem um impacto que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de fato, você tem uma classe aí de principalmente prestador de serviço, vai ter problema. Mas o que eu estava comentando assim, a neutralidade, né? Esse é um discurso bonito, um discurso político que não pode ser diferente. Ela não pode vir falar, vou aumentar a carga tributária. Não, vou buscar neutralidade. O que a gente sempre vê no Brasil é a ideia às vezes é boa, mas a dose ela mata, né? Ela mata. Entre o veneno e o remédio, você tem uma linha muito próxima. Na dúvida, vamos jogar tudo para cima. Você acabou, né? Tá até comentando antes aqui no intervalo. Vamos jogar para cima, depois a gente negocia se desce um pouco para baixo. Você sempre vai chegar com uma proposta tributária querendo não o que está sendo colocada nela, mas entra na margem de negociação para ela chegar no ponto que você quer. Isso é técnica legislativa, não tem como, nós temos um presidente negociador. Ele mesmo disse que ele sabe fazer greve, ele sabe tudo mesmo, né? Mas a gente... Você pega um exemplo, né? Que está há 20 anos, a gente esquece às vezes, né? Mas você tinha o PIS e COFINS, a alíquota era 3,65 para quem era uma empresa presumido, para quem foi para o lucro real mudou a sistemática. Mas qual a alíquota que a gente usa? Foi 9,25. Você saiu de 3,65 para 9,25 e não tem uma explicação técnica. Vou jogar para cima, né? Enfim, então a questão aí, voltando aí a questão de investimento, eu acho que a questão dos dividendos, a ideia é buscar neutralidade, mas a outra proposta tem um aumento de carga tributária. Olha, eu vou fazer uma pergunta pro Carlos. Agora, atualização no valor de bens. Hoje, na declaração, os imóveis são mantidos pelo valor original. A vender o bem, o cidadão precisa pagar entre 15% e 22% de imposto sobre o ganho. Diferença entre o preço de venda e de custo. Será dada a opção de atualizar os valores patrimoniais, pagando apenas 4% de IR sobre a diferença. Beneficiará o cidadão que quiser atualizar o valor dos seus imóveis, pagando muito menos imposto na hora da venda. A adesão e o pagamento do imposto serão a partir de janeiro a abril. De janeiro a abril que fecha a janela. O que você tem para comentar sobre esse tema, o Carlos Stefano? Essa é uma proposta, né? Kiko, isso ainda não foi... Mas pode acontecer. Eu não tenho mais ouvido dizer sobre esse tema, né? Foi uma medida que tentou se antecipar a arrecadação, né? Porque a ideia aqui era que você levasse o valor dos seus bens, que estão a valor histórico na sua declaração, ao valor de mercado. Então, valor de face do IPTU, né? Exatamente. Bem baixinho, longe da realidade, né? Então, a ideia era você tentar fazer atualizar essa antecipação de arrecadação, aí você tem um ganho de dinheiro no tempo, né? Melhor você pagar aqui do que pagar lá na frente. Mas isso também não avançou, né? Não me recordo disso, de isso ter avançado, e nem me recordo de discussões nesse sentido. Houve isso, acho que no segundo semestre, aí, no primeiro semestre do ano passado, o Paulo Guedes levou essa e outras discussões aí. Mas que não andaram, né? Ano de eleição é difícil, né? Você querer levar esse tema. Carlos, eu quero te dar um espaço, a gente está chegando ao final aqui, infelizmente, mas eu queria que alguma coisa que a gente deixou de falar que é importante, eu vou perguntar a mesma coisa pro Márcio. Claro. O que você acha que pode estar acontecendo no nosso país? Qual a sua esperança? O que você gostaria para a gente finalizar?
Bem, Kiko, eu acho que o ponto principal aqui de começo de ano, assim como todos os outros anos, é o empresário, ele tem que começar a avaliar, né? Ele tem que estar avaliando qual que é a sua carga tributária para 2023. É o momento de se fazer isso, é o último momento, eu até diria para os empresários, né, de reavaliar regimes de apuração de imposto, se você está no simples, se você está no presumido, se você está no lucro real, né, pagamento dos impostos, você tem aí essa janela que é o começo de cada ano, né? Então não só aí todo mundo está fazendo o planejamento do ano, as empresas também têm que estar atentas a essa questão para que você de fato tenha uma carga tributária justa. E às vezes a gente sabe que muitos alguns empresários não sobra dinheiro em caixa e para estar pagando imposto, porque, poxa, é mais fácil estar no simples, ou mais fácil estar no presumido, e aí é algo para sempre você reavaliar. Faltando dinheiro em caixa, é bom reavaliar para ver se a gente está tendo de fato aquela lucratividade, né? Para a tributação. Acho que esse é um ponto importante, e eu estou convicto aqui de que a gente tem espaço para melhorar aí carga tributária, reforma tributária. Eu sou, né, um amplo defensor aí desse tema, tá, Kiko? Gosto bastante, né? Legal. PEC 45 para mim. Na hora que chegar mais perto para entrar na votação, a gente tem que votar. A hora que você tiver o texto ideal para a gente poder discutir. O Carlos elaborou, só na questão da reforma tributária, ele elaborou um trecho via uma associação, foi colocado tá dentro da PEC 45. Então, se sair a PEC do jeito que tá, um pedacinho ele foi pai o Carlos também, né? Tem um pedacinho do... E só para explicar aqui, o que nossa sugestão foi que a sociedade civil também participe aí das discussões no âmbito aí da arrecadação, né, do novo tributo aí que está sendo discutido, né? Muito bem, obrigado, viu, Carlos? Meu caro Márcio, você tem várias anotações, resumas, por favor. Não. É uma que eu não falei aqui, ó. Então eu devia ter começado por ela. Quanto foi a arrecadação de tributos em 2022? Não sei. 3 trilhões de reais. 3 trilhões. Muito aqui, um pouco mais de 2 bilhões no governo federal. E aí você tem aí os governos estaduais e municipais em torno de 1 trilhão. Eu falei 2, são 3 tri, né? Às vezes é tanto zerinho que a gente se perde, né? Nem sabe, né? Então, 3 trilhões, 2, aproxima um pouco mais no federal, e a diferença aí tá no bolso aí dos estados e dos municípios. Então, é um volume extremamente significativo, né? E aí acho que como cidadão a gente tem que cobrar dos nossos governantes aí que eles gerem da melhor forma, porque a gente tem que cobrar, hoje na empresa, qualquer, né, empresário aqui, dona de casa, tal, é fazer mais com menos. Sim. Isso é o que a gente tem que cobrar, a gente tem um maior retorno com menor arrecadação. E não é isso que... O problema do governo é gastos, né? Seja ele qual for. O problema é o controle de gastos, né? Controle de gastos, gasto errado, quer dizer, tem vários fatores aí. E aí, acho que, né, pro empresário, né, a questão é olhar com o planejamento tributário como uma ferramenta de gestão do negócio. Se você não olhar para o tributo, porque pagar tributo no Brasil é muito complexo. Às vezes você está pagando errado, e o errado pode ser não só pagar menos. Está pagando até mais caro. Mais. Mas está pagando errado. Pagando errado. Quem paga mal, paga 2 vezes. Né? E assim, o que é um fora da lei, né? O fora da lei não é só quem paga menos, é quem paga mais, está fora da lei também. Então, e a complexidade para você saber o que é o correto a complexidade é muito grande. Então, você pode estar pagando mais e você, né, em termos... Recebendo menos, né? Recebendo menos, né, do governo, mas o seu concorrente tendo uma competitividade maior. Porque está fazendo direitinho. Então... Muito bem, doutor Márcio. Nós falamos com o Márcio Martins e o Carlos Stefan, ambos sócio-diretor da Apter, e a gente está sempre tirando as dúvidas, e vocês presentemente com a gente aqui. Esperamos que essa reforma saia, né, o mais rápido possível, porque o governo vai perdendo a popularidade ao longo do tempo, e quando se faz, ainda a urna está quente, aí você consegue talvez fazer... Vamos fazer uma aposta aqui, Rico? Que não passa? Que não passa. Essa é a minha visão. Carlos é mais otimista. Acho que pode até passar um Frankenstein, mas passa. Vamos ver. Pode ser toda desestruturada, talvez, mas assim, tem que abrir mão de algumas coisas que os parlamentares vão exigir. Mas eu acho que vota aí com alguma dificuldade, mas vota. Nisso você já está ganhando, viu, Kiko? Porque o Frankenstein já está em medida provisória aqui, que já foram 3, 4, né? Então... tem que ficar atento, né?
Muito bem, gente. Bom. Café Excelsior, produto da Padaria Real, a gente volta já. Economia. Oferecimento Apter. As melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Alexandre e Diego Martelinho. Referência em funilaria e martelinho de ouro. Acesse alexandremartelinho.com.br.